Aonde? Aquele pastel lá. Todo mundo já pegou os alunos aqui? Tarefa? Ai, tá chamando? Tem alunos especiais. Aí você não passou o tempo. Vou aparecer bem no documento. A vantagem dessa plantinha, eu trouxe essa planta como um mercado. Uma coisa eu me contei, essa planta que eu queria dizer, você pagou? Foi o doutor Magalhães, que foi o diretor do IFAM, e ele discorda da autorização dada pelo Salvan, pelo Balvan, a presidente teve a direção de lá para cá. Ele viu que em dado momento tinha música de couro, e ela achou então que a música era feita em cima. Não, a música de 72 não estava florescendo secundário. Então, essa análise baseada, achando que todo Cristo já existia, porque já existia música de couro, no couro, ela não está correta. Então, o Dr. Cláudio fez no Barroco 17, um capítulo sobre essa igreja, mostrando que, na verdade, existiu a sua capela principal, foi modificada várias vezes, e depois nós temos esse formato aqui, no 119, que ele colocava a Galileia. Nós vamos lá, a Galileia. Aquelas arcadas formam o pedra interno, né? Então, essa parte de pedra, eu acho interessante, essa planta mostra que é de pedra e é de sal, né? Na verdade, a igreja não é toda de pedra. De pedra é só aquela parte feita de 19. Mas hoje a nossa atenção não está em cima da arquitetura. Portanto, já dizer que o Bazan foi reputado nesse artigo de Dr. Cláudio, porque para o Cláudio, a igreja, que é mais correta a interpretação, começaria de fato pela Capela Morta, assim, tá? O interessante nessa igreja é a presença de inúmeras irmandades, cada uma nos seus altares laterais, cada uma contratando o seu capelão para celebrar a missa, né? Cada altar com a sua pedra rara, a sua pedra de altar, veremos. E nós temos aqui, não tem aquele nós temos aqui quase uma história da arte. Mas a tese mais grande não é de teatro, porque na tese tem o nacional português até o rococó, né? E predomina o vanino. Mas nós temos o vanino inicial e o vanino evoluído. E nós temos esse vanino aqui nessa irmandade aqui é São Miguel e Alma. Ele está fora que está sendo levado a ser fora. É muito. Tem 3 passos que São Miguel dá tribuna para o Senhor. No Ouro Preto, São Miguel deu a tribuna para o Cristo crucificado. Mariano, o Senhor deu a tribuna para o Cristo crucificado e aqui. Então, a iconografia que a gente vê, as Irmandades de São Miguel, na década de 40, elas também vão desenvolver esse gosto pela paixão de Cristo, pelo culto ao, nesse caso, o Senhor Bom Jesus, que tem o pé separado, que são vendas, e o Senhor Bom Jesus. Né? Quando tem os pés separados, é uma dica, um atributo aí do Senhor Bom Jesus. Então, na década de 40, as Irmandades de São Miguel também vão cultuar a paixão. E em 3 exemplos mineiros, o São Miguel deu a tribuna para o Cristo crucificado e ele ficou ou em cima do sacrário ou em cima esse nicho aí que tem o nosso nadadores aí embaixo. Tá? Embaixo tem o nosso nadador. Então, vamos olhar nossa plantinha aqui. Primeiro lá da epístola, São Miguel. Este altar aqui é da Irmandade Rosário. E aí vira uma confusão que tem gente que não vê os documentos, vai falar, vai dar lá com Jesus. Não, esse altar é da Irmandade Rosário. Escuta um pouquinho. Epístola, qual que é? Você falou? Epístola, Evangelho. É melhor, ao invés de falar assim, direito e esquerda, porque às vezes está lendo um capítulo
e vai falar epístola, evangelho. Tá? É muito comum São Miguel ser fronteiro ao cruzado nas igrejas matrizes. Ora, se elas passam por muita transformação, ele pode perder esse lugar privilegiado, vizinho ao Arco do Cruzeiro, que é um lugar de importância. Quanto mais perto da Capela Mor, é quase que mais sacralizado. Na hora que vai distanciando, são aquelas irmandades que vão surgindo um pouco depois e não pega esse lugar de estilo, de destaque. Né? Então, São Miguel e Almas, Nossa Senhora do Rosário. Santana que em muitos arraiais, Santana vai ser ficar aquela imagem de Nossa Senhora Milagrosa. Mas ali, a Santana, ela vai ser a invocação preferida das Irmandades da Santa Casa de Misericórdia. Ela vai desempenhar um papel na caridade em relação aos pobres. Vê que em Mariana, o hospital de Monsenhor Horta, o cemitério, o hospital de Santana, o cemitério de Santana. Então, a Santana, ela desempenha um papel na caridade. Santana Mestre. E em Vila Rica, na Santa Casa de Misericórdia, a padroeira também era Santana. Tá? Então, depois do altar de São Gonçalo, e aqui o segundo Nossa Senhora da Boa Morte, e depois Santo Antônio. São 6 irmandades em altares, e na Capela Mor, Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição. Uma igreja com 8 irmandades. Um arraial tão pequeno. Esse arraial foi muito maior do que esse. A Cartas Altas de Mato Grosso teve uma importância econômica muito grande, tinha uma escravaria muito grande, era uma vida muito ativa. Por isso justifica uma igreja tão grande. Agora, essa igreja teve um problema. As irmandades vão participar, todas dando a sua parte, para refazer o templo, e as partes coletivas, por isso. Se aqui nós temos o altar de Santana. Quem é que vai pagar por aquela janela da tribuna, com aquela franja bonita, e por essa parte da madeira? Essa irmandade. Quem vai pagar? Cada irmandade fica responsável pelo seu pavimento e pelo pavimento. Tá? Há uma ideia errônea de que a Irmandade do Santíssimo ajuda na construção da Igreja Matriz. Não é só do Santíssimo. Todas as irmandades colaboram profundamente com a construção da Igreja Matriz, na obra arquitetônica, na obra de ornamentação, na compra dos sinos, na compra de alfaias e paramentos. Mas ela contribui com uma parcela maior? Agora o Santíssimo entra com uma parcela maior. Não é que o Bartão tem mania também de falar que eu sou o Santíssimo. Não, a gente tem em Santa Bárbara várias irmandades colaborando, lá em Vila Rica. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a Igreja-Mãe, ela é uma obra comum. É a sociedade que a financia através das suas irmandades. Não é o Papa nem o Rei de Portugal. O Rei de Portugal pode dar o lote, dar uma licença para esmolar, aí sai a Irmandade do Rosário, a bacia chamada Bacia das Almas, pedindo uma ajuda, um adjutório. Até hoje no interior, não pode dar um adjutório? Um adjutório para construir a igreja. E nisso vai pedindo. O que aconteceu? Não deu para fazer aqui, lembra dos slides que eu mostrei da Capela Dourada do Recife? O gosto pela talha dourada, não só no altar, mas em todas as paredes. Gosto esse que vem da Itália, que em Portugal desenvolve, que a Espanha desenvolve bem. Ou seja, não é só o altar, mas as paredes todas. Né? E a América aqui, andina e na Mesoamérica, né, onde foi colonização espanhola, esse gosto também se impôs. Ou seja, da ornamentação escorregar toda e enfeitar que nem um glacê. Então, eles fizeram essa obra em comum, todas as irmandades. Eles não deram conta de fazer a policromia. Esse altar, Vanina evoluiu. Policromia feita na década de 60. Entre o término do altar, em 1955 e 57, a policromia teve um espaço aí de 4, 5 anos,
policromia ficou mais moderna do que a talha, né? Um pouco mais modernizada. O mesmo se aplica a esse. Esse aqui teve uma pendelha na justiça, que a Irmandade de São Miguel, ela fez um altar que ultrapassou a Cimalha Real. Olha lá a Cimalha Real. É a última Cimalha. Ele fez um bloco escultórico ali, a Irmandade contratou o artista para fazer esse bloco escultórico com o emblema ali uma alegoria da fé, porque a fé é cética, né? E aquele bloco escultórico ultrapassou a Cimalha Real. Aí a Irmandade do Santíssimo Sacramento entra na justiça, no foro eclesiástico, cobrando dessa Irmandade que ela havia ultrapassado a Cimalha Real, se destacando mais ainda que o próprio altar mor, que representa a cabeça do Cristo. Né? Aí, esse negócio fica na justiça 5, 6 anos, mas essa Irmandade ganha, e ela usou o argumento. Ora, nós surgimos aqui antes mesmo da Irmandade surgir, nós temos precedência. Questão, sabe? Ano de casa, né? Tem muito mais tempo de casa que vocês. Como é que vocês estão querendo isso? E ainda bem, não precisou demolir aquela parte, nós temos esse documento. O Rosário Preto Fronteiro ia ficar humilde, fazer um altarzinho modesto, e as outras manias evoluídas, né? Não ultrapassou a Cimalha Real, mas vocês estão vendo que ele. Olha na planta, que aqui é tão alto, que chega no segundo pavimento. Olha lá no segundo pavimento. Então é gosto pela grandeza e para louvar a Deus e gastar com o divino, né? Então, justificando essa peleja na justiça, que era muito comum, uma irmandade disputar com a outra, um lugar na procissão, um lugar mais perto do palio, mais perto do Santíssimo Sacramento. E então aqui essa coisa aprofunda, né? A disputa maior que precisa da mediação eclesiástica. Agora, eu vou dar mais um introito e vou dar a tarefa a seguir, porque eu quero que vocês fiquem assim, incomodados com a igreja, porque essa igreja tem incomodado. Estão vendo que esses altares ali foram reaproveitados, tá? E esses aqui foram feitos novamente, o altar mor novamente. Então, o Irmandade São Gonçalo, ela não é uma irmandade assim que tem uma perseverança muito grande no 18. É provável que ela vai reaproveitar seu altar inicial. As irmandades mais fortes é que ficam fazendo novos altares. Invocações que não vão ter grande desenvolvimento, acomodam um pouco, né? E a palha está em bom estado, não há motivo para trocar. Então, o que nós temos aqui? A grosso modo, altares do Joaninho, mas com um problema. Essa capela nova, ela tem 3 artistas trabalhando. O Francisco de Faria Xavier contrata a obra e morre antes de terminar. Esse Francisco de Faria Xavier, que está no Bazar também, ele vai trabalhar em Santa Bárbara. Viu, Luciana? Vai trabalhar em Santa Bárbara. E pelo que consta, ele devia ser um homem de grande escravaria, não era um homem comum, ele arremata muita coisa. Fulano aqui, gente, não adianta ter muito talento e não ter escravo. Você tem que ter talento e ter uns 2 escravos, tá? Porque você tem que buscar madeira no mato. A madeira não é dada para o escultor, ele vai escolher madeira. Achou um documento do Pilar do Ouro Preto, ó, que o escultor não está aqui, ele foi no mato buscar madeira para fazer o altar tal. Então, o fulano tem muita incumbência, ele tem que ter um escravo para ajudar. Né? Hoje teria aí um estagiário ou um estagiário para ajudar. Então, na Capela Mor, Francisco de Faria Xavier morreu na década de 60, 1757, por volta, ele morreu, não concluiu a obra, mas recebeu um grande dinheiro. Nossa dúvida, até a Maria Tereza fez uma grande transcrição desse livro, a gente não se fiou só no Bazan. É o seguinte, será que a obra do Francisco Faria Xavier seria de pequeno vulgo?
pelo dinheirama que ele recebeu, ele fez muita coisa, tá? Então não é pequena a obra dele, porque ele ganhou muito dinheiro. Outro artista que trabalhou é o Valente, Manuel Fernandes Valente. Não confunda que existe um semelhante, Manuel Gonçalves Valente. É Manuel Fernandes Valente. Também trabalhou e recebeu um bom dinheiro também. Ficou defunto também. Aí vem um outro que a gente gosta muito dele e que trabalha e que recebe bons dinheiros. E no Bazan está falando que ele trabalhou na Capela Mor, púlpitos e ilhargas. Ilhargas é esse revestimento todo. Francisco Vieira Serva, grande artista, um artista assim, no patamar do Aleijadinho, até mais recusado, trabalhou aqui. Aí é o seguinte, nós devemos deixar claro que foram 3 artistas que trabalharam na Capela Mor. Francisco de Faria Xavier, o Valente, Manuel Fernandes Valente, é isso, Maria Tereza? Manuel Fernandes Valente e Francisco Vieira Serra. Então eu quero selecionar aqui 3 pessoas para cuidar da Capela Mor. Alguém que se dispõe a tentar ver ali, você olha ali, tem anjos de excelente qualidade e tem anjos de qualidade inferior. Né? No trabalho artístico você pode dar nota. Ó, esse é nota 10, muito criativo. E esse aqui é um seguidor da prática. 3 pessoas para analisar a Capela Mor, assim, as ilhargas e a Capela Mor, porque pode ser o seguinte, um fez a trama arquitetônica e o outro cuidou dos anjos, por exemplo, aqui no arremate lá, tem anjos aqui bem superiores que aquele arremate lá. Pai, Filho e Espírito Santo, adoração, inspirado em Xavier de Brito. Então, queria que ficasse um grupo só para analisar a Capela Mor. Depois nós vamos revelar as fotos, vamos jogar na mesa e trabalhar mais. Nós até te chamamos, Maria Tereza, para o dia, para a gente tentar ver quem fez. Falar que, olha, que o Xavier de Brito fez isso tudo, não dá. Por que o outro recebeu aquele dinheiro todo e aqui você vê a diferença de qualidade. Então, aí, em 3, vou dar as tarefas todas e depois nós separamos. Pega aí para lá. Né? E ela tem chinesistas maravilhosos aqui. Porque esteve aqui documentado Manuel Ribeiro de Souza. Onde trabalhou Manuel Ribeiro de Souza? Povo de Santa Efigênia, Mariana, o povo da Capela Mor e as chinesistas. Tá? Então, aquela técnica, e aí eu acho que a Gabriela vai ajudar mais na chinesista. O Roberto de Figueiredo não fez isso na Capela Mor de Santa Rita, ele não estava lá, não pegou os doutores da igreja? 2 pessoas para falar disso aqui. E quem vai avaliar? Ela deixa a pessoa mais atenta do que ela gosta, né? Análise visual, ela terá na mão do cérebro. A dúvida é o seguinte: como não tem fotos separadas, servas fariam o público todo ou teria 2, 3 mãos cinema? Então eu quero que vocês, olha, ali no arremate tem umas flores que escorregam assim no guarda-bosta, que é a parte superior do que se chama guarda-bosta. O guarda-bosta É mesmo. É mesmo. Essa faixa toda aqui, na pilagem. Olha a maravilha que isso que ele precisa. Aquele anjinho atlante ali está muito popular. Agora esse é melhor. Também melhor, é Tá. difícil saber. Esse aqui seria a mesma linha da lateral. Agora a minha dúvida é o seguinte: Está muito parecido. esse anjo, a asa dele, você tem que arrumar um atributo, uma coisa para você criar. Descrever. A qualidade dele está muito boa. Mas olha se não tem Eu achei
informação nenhuma, né? Aqui, Minas também teve eremitas, pessoas devotas, saíam por lugares agressos, lugares de difícil acesso, e montavam, esfolando uma pequena capelinha. Exemplo de atuação de eremita. O Congonhas, o nome inicial, né, do irmão Feliciano, Serra da Piedade e Caraça. 3 lugares que surgiram aí de uma religiosidade mais eremítica. Então, há uma tendência a gente por esta que hoje nós estamos. Era uma ermida barroca, a desenhos, né? A capelinha primitiva, barroca, foi substituída por essa, não porque a outra tivesse o mesmo estado, mas porque no século XIX o gosto vai mudar. Nós veremos no nosso curso, vão surgir novas visões estilísticas e, sobretudo, visões não muito criativas, porque são retomadas de estilo. O século XIX é o século aí dos New Revival, né? Uma época só de retomada de estilo. Por exemplo, neogótico, neomanuelino, neomoçário, neoegípcio, vários neoclássicos, né? Então, no Brasil não tem gosto, né? Neogótico, porque ele está de. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo de neogótico. E não é só esse exemplo de neogótico. Vai no Cerro, tem um neogótico. Vai em Diamantina, tem neogótico. Em São João del Rei, a Santa Casa, neogótica. Em Belo Horizonte, lá só Sabará que não tem neogótico. Em Belo Horizonte, a gente tem a Igreja da Boa Viagem, a Igreja de Lourdes. Sendo que a Igreja da Boa Viagem foi feita na cacunda da Igreja da Boa Viagem antiga, que era barroca também. Então, o que aconteceu? Com esse novo o gosto pelo neogótico, muitas igrejas vão sendo desfeitas, porque se considerava, desde o século XII, o gótico é considerado um estilo adequado, porque é verticalizado, porque tendia para facilitar uma espiritualização. Então, a igreja, já o templo primitivo, foi destruído e em 1854 reconstruído em estilo gótico, né? O que nós temos aqui interessante? Depois vocês dão uma olhadinha na fachada, é que aqui funcionou um colégio muito importante para a formação das elites mineiras. E São Pedro. Então, a gente encontra essa mesma terminologia, uma preparação e uma ensimatura branca. Provavelmente, essa ensimatura era bem em cima. Provavelmente, essa ensimatura branca seria para quebrar um pouco, né? Aumentar a luz da preparação. E depois ele vinha com a tinta mesmo, a camada pictórica que a gente fala, né? Que, no caso daqui da pintura sobre tela, até Jorge Green, que esteve aqui, e que ele, sabendo que o Ataíde tinha pintado, ele tinha escrito isso. Mas veja bem, se todo o craquelê corresponde, foi da mesma época, né? Não deve ter sido em 2 épocas diferentes, porque senão a pintura da letra entraria a tinta no craquelê da pintura original. Bom, essa pintura é a tela mais importante que nós temos aqui do período colonial em Minas Gerais. Ela estava muito manchada, com um rastro bem ali na altura da toalha, muito ondulado. Então, foi para o SECOM. Lá no SECOM nós conseguimos um financiamento também para a restauração, porque ela foi tirada, ela estava do lado de cá, foi tirada para ser feito um orçamento e depois fazer a restauração. E passou 3 anos aqui atrás, cercado por um tapume, sem que houvesse dinheiro para isso. Então, nós no SECOM conseguimos um financiamento e ela foi para lá para ser restaurada. Então, os quadros aqui não tiveram despesa com isso. Ela estava antes nesta parede, mas essa parede era muito úmida. Tinha lodo em todas as bases das colunas. Quando voltou, nós sugerimos que passasse para o lado de cá. Ela destoa da decoração da igreja, do estilo da igreja.
A igreja é neogótica, que é do período rococó, né? A morte da Thaís se diz na história da arte que seria o limite entre o rococó e o período neoclássico, né? 1830. Então ela foi pintada 2 anos antes. Ela foi feita pela Thaís para o refeitório. E era lá que ela estava. Iconograficamente também, ela é para ser colocada num lugar de refeição, já que ela representa a última refeição feita por Cristo com os apóstolos, né? Quando instituiu a Eucaristia, que está ali com o pão e o cálice do vinho ali na hora. Então nós pensávamos que ela devia voltar para lá. Mas se vocês já foram ao refeitório, vocês vão ver que não há caminho possível para chegar lá. Eu fiquei pensando, então como a Thaís trouxe essa tela? Bom, desse tamanho ele não traria desse jeito. Ele só pode ter trazido enrolado ou ter pintado aqui. Mas existem vários pagamentos parcelados, inclusive antes dele trazer, antes daquela data, já fazia um pagamento a ele por essa ceia. Porque consta aqui nos livros do Caraça que nós tivemos a oportunidade de consultar. Então, eu imagino, não tenho certeza de nada, que ele fez, enrolou e trouxe para o colégio. E assim foi colocado no restaurante, no refeitório. No final de 60 para 70, o Jair Afonso Inácio veio aqui e levou para o Palácio das Artes. Eu conversei com o Luciano Pereira, que foi diretor do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico em Minas Gerais, e ele tinha vindo com o Jair para trazer a tela 3 anos depois. Então ele disse que o Jair enrolou a tela, tirou do chassi, enrolou num pedaço de cedro que estava lá na construção do Palácio das Artes, que estava em construção, e trouxe desse jeito. E aqui colocou, então, no chassi e na moldura. Quando nós restauramos, achamos que não era conveniente fazer isso, que a gente não tinha recursos de esticar bem uma tela tão grande, que ela tem quase 5 metros, aqui no local. Então, desse jeito, ela teve que voltar para a igreja, porque ela não tinha condições de entrar lá no refeitório. Simplesmente a gente aconselhou que trocasse de lugar, que esse local fosse provisório, que ela devia ter, por exemplo, o prédio novo, quer dizer, o prédio restaurado aqui do lado. Mas enquanto não tiverem tomado as providências por causa de luz, de umidade, tudo isso, é melhor que ela fique aqui. A gente fez, ela estava reentelada, tinha sido feita a restauração com orientação de um grande restaurador brasileiro, que foi o professor Edson Mota, e ele trouxe o Jordão de Oliveira, que era um pintor. Ele muitas vezes não havia formação de restauradores, e muitas vezes ele trabalhava com pintores que aprendiam com ele a restaurar. Então, Jordão de Oliveira era um pintor. Aqui existe um retrato de um dos diretores do colégio, pintado por ele. E em 1947, se não me engano, o professor Edson Bey, nós encontramos uma ficha dele atrás do quadro, pegada no quadro, e o quadro feito reentelado com cera e resina, com muitas ondulações, com rasgos, porque caiu uma peça depois em cima dele que rasgou ali bem no centro, e também com um verniz muito oxidado, que alterava bastante o colorido do quadro. Então nós limpamos o verniz, tiramos o reentelamento, que era com algodão, que se chama americano cru, mandamos buscar na Suíça um linho que tivesse essa altura para não ter nenhuma emenda, o quadro tem emendas da tela original, mas nós não queríamos fazer o reentelamento com um tecido que tivesse que sofrer novas emendas também. Então tiramos o reentelamento, fizemos um novo reentelamento com bifa. Então fizemos uma selagem com primal em várias camadas e depois fizemos o reentelamento com bifa. E a costura eu já não lembro mais do que foi feita, só lembro na documentação. E a reintegração foi feita com pigmento e verniz. O verniz não saiu com dificuldade, se não me engano a gente usou isotano e isopropanol, que foi o que nós tiramos do verniz aí, e não havia repinturas. No entanto, algumas linhas, ela aqui não está vendo bem, mas eu fiz um estudo sobre fotografia de infravermelho. Então a gente vê muitas vezes o desenho que a Thaís fez antes de fazer a pintura do quadro. Mas ao ser restaurada também foram criadas algumas linhas por cima da pintura original. E a gente não quis mexer, daqui de longe não dá para perceber, só de muito longe que a gente vê o quadro ali. Bom, depois de restaurado a gente trouxe para cá e um certo dia Luiz veio visitar e com Regina, que é professora nossa, e ela estava tremendamente ondulada. Nós ficamos preocupados porque, apesar de termos tido todo cuidado para ela, ia com um mês embalada, com um quilômetro,
sendo marcado constantemente, até que a umidade ficou igual a daqui para poder desembalar, mas trabalhamos 1 ano e meio nela. Então, quando voltou, nós tínhamos uma preocupação do clima, da diferença, porque sempre tinha uma diferença de umidade. Ela foi exposta em 2 lugares em Belo Horizonte, antes de vir. Foi primeiro na prefeitura e depois no edifício da Telemig, lá no Alto da Cruz Pena. E Luiz veio aqui, ela estava bastante ondulada. No entanto, é uma tela muito pesada,